Fazer um vídeo aqui falando sobre algumas coisas interessantes sobre a maconha. É, algumas coisas, por exemplo. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu acabei de escrever o vídeo. Por que a maconha é proibida? Aí muita gente acha que é por causa do efeito da maconha. Não tem nada a ver com o efeito, a proibição. A maconha é proibida por causa da sua grande capacidade industrial e da sua grande capacidade farmacêutica. Um bando de empresas se juntaram há muito tempo atrás, e empresas que produziam com insumos que competem com a cannabis, né? Como por exemplo empresa que faz compensado com madeira de eucalipto, empresa que faz roupa de algodão, que faz roupa de seda, empresa que faz combustível, empresa que faz medicamentos que competem com a cannabis e várias outras empresas. Né? E pela cannabis ser a planta com maior capacidade industrial e farmacêutica, quando eu digo muitas empresas, são muitas empresas mesmo. Essas empresas se juntaram, pagaram para políticos e esses políticos forçaram para a proibição da cannabis. Foi assim que a cannabis foi proibida. Só que como a cannabis é uma planta enteógena, ou seja, ela faz efeito sobre a percepção humana, eles utilizaram dessa desculpa para poder proibir a cannabis. Mas o objetivo sempre foi questão de dinheiro, né? Sempre foi. E a maioria dos racismos, né? A pessoa que utiliza cannabis ela é uma pessoa enteógena, né? Uma pessoa que busca a planta enteógena é uma pessoa enteógena. E, e a proibição da cannabis é uma forma de racismo, né? Assim como a proibição do peiote no Brasil, a proibição da folha de coca no Brasil, a proibição da papoula sonífera, da salva de vinório, são todas leis que querem proibir as pessoas enteógenas de existirem. E a mesma coisa aconteceu com os nazis, né? Os nazis, quando perseguiram judeus, quando perseguiram eslavos e outros grupos, era justamente por causa da questão financeira. E quando aconteceu com os negros também a escravidão, com os negros africanos, o objetivo era financeiro, certo? Só que eles se aproveitam do racismo. Eles se aproveitam, eles colocam essa ideia racismo e propagam essa ideia racista de negro como uma pessoa que não é ser humano, um animal que não é ser humano. E E na questão dos alemães, ali na época dos nazis, eles colocavam os judeus como culpado pela economia, como pessoas de uma subclasse evolutiva, né? Não estavam na mesma classe evolutiva que as pessoas que eles consideravam um padrão. Né? Eram pessoas brancas, de olhos verdes, com certo nariz, altura e tudo isso. E na questão da proibição da cannabis no Brasil, por exemplo, é a mesma coisa. A pessoa enteógena que utiliza a planta enteógena, ela é um subgrupo, é uma pessoa que não deve existir em sociedade. Né? Eles utilizam essa desculpa, mas não é. A cannabis não é proibida do Brasil por causa de efeito, tá? Isso é história pra boi dormir. Ela é proibida por causa da questão financeira. Mas a questão do racismo, eles utilizam, né? Quem tá na elite, eles utilizam a questão do racismo justamente pra se aproveitar da sociedade pra poder proibir a planta. Eles manipulam a sociedade pra ser racista, né? Através do medo. Então os alemães, eles tinham medo que os judeus iam ficar cada vez mais ricos e eles não. Com relação ao africano, eles tratavam o africano como um selvagem e poderia atacar pessoas. E nos Estados Unidos, com relação aos mexicanos e negros também, eles falavam que essas pessoas sob efeito da planta iriam atacar outras pessoas. Tal. Salvo o interesse financeiro no Brasil. No Brasil, acho que não foi. No Brasil foi interesse um pouco mais racista, mas também era financeiro. Quando liberou os escravos, né, foram libertos da escravidão, eles fizeram a primeira lei que eles colocaram foi a proibição da cannabis, justamente para poder punir os negros. Então tinha um valor racista ali. A proibição da cannabis no Brasil, ela é racista, é uma lei que começou ali em 1830 e ela é totalmente racista. Era totalmente racista e é uma lei racista até hoje. E, e no começo, tanto é que eles só prendiam negros no Brasil. Não, as outras pessoas não eram presas. E era tão idiota a prisão por isso que a pessoa ficava um dia, 2, 3 dias no máximo. E aí chegou um tempo que se prendeu a 12 anos, né? Um cara que planta cannabis, ele pega mais com estuprar, né? Um cara que faz isso, o cara que faz maldade com cachorro nem pega, né? No Brasil, o cara que faz maldade com animais, um cara sádico que faz maldade com animais e filme e tudo, não nem pega cadeia, né? Pra você ver, né? Aí quando um estrangeiro chama o brasileiro de macaco, o estrangeiro tá errado? Ou não? Me desculpa, um país que não pune pessoas que fazem maldade com um ser vivo, me desculpa, assim. E eu não tô falando questão de comer carne, pode comer carne, tá ligado? Mas tem que tratar o animal bem. Agora, pessoas que fazem sadismo com o animal e não pega cadeia, me desculpa, tá? Eu considero macaco.
eu considero um país de macaco. Qualquer país que faça isso, eu vou chamar de macaco. Não quero saber etnia, cultura, tal. Mas país que não pune, não bota a gente assim na cadeia, é um país macacal. É um país de cérebro primitivo, não pode se considerar isso humano. Que é a base da lei deveria ser isso, né? A base. Se não tem nem esse tipo de lei, então são animais selvagens e devem ser considerados macacos. E eu considero como macaco. Outra coisa, então a primeira coisa que a gente falou foi sobre a questão da proibição da cannabis, se ela é proibida por causa do efeito, então eu já expliquei que não, ela é proibida por causa do lucro. Tá? A questão do efeito é utilizada para os idiotas acharem que a proibição acontece por causa do efeito. Isso é só pra gente idiota acreditar nisso. Né? Outra coisa, maconha é droga? Como dizem no Brasil, e por isso ela é proibida? Não, maconha não é uma droga, maconha é uma planta enteógena. Plantas enteógenas, elas são utilizadas para a saída da drogadição. Foi justamente a proibição das plantas enteógenas que levou as pessoas à drogadição e ao uso de drogas. Né? E também, claro, junto com a política pública. A política pública ela estimulou muito o consumo de drogas, como estimulou até hoje. Né? Ela diz que maconha é droga e as pessoas acham que utilizar droga é igual utilizar cannabis. Né? E aí, a própria política pública chamando a cannabis de droga serve como uma publicidade para o consumo de drogas sintéticas. Né? Então, essa comparação entre cannabis e drogas sintéticas, ou qualquer tipo de planta enteógena e drogas sintéticas, é uma coisa ridiculamente ridícula, assim, completamente idiota. E demonstra que o Brasil é uma idiocracia também, né? Achar que cannabis é droga demonstra uma completa idiocracia, né? Porque isso está no direito, está no juiz, na cabeça de políticos. Então acaba sendo uma organização muito grande de pessoas idiotas sobre esse assunto que forma a idiocracia. Então maconha não é droga. Maconha é uma planta enteógena. Maconha é a porta de entrada para o consumo de outras substâncias? Não, maconha não é a porta de entrada para nada. Como a cannabis é proibida e outras substâncias também são proibidas, e assim a cannabis é levada a locais onde estão outras substâncias, isso facilita para que pessoas que utilizem só cannabis também utilizem outras substâncias. Né? Ela chega ali na boca e aí tá lá, ela não acha cannabis. E aí ela vai achar que ela vou usar outras drogas. Aí ela utiliza outra droga, como cocaína, crack, outra coisa viciante, e acaba, né? Até o álcool legalizado, né? Mas vamos falar aqui das ilegais. E ela acaba cometendo essa besteira de utilizar a droga, né? Pra substituir no dia porque não achou cannabis, por causa da proibição. E aí ela acaba conhecendo droga. Então a cannabis não é a porta de entrada para as drogas. A proibição da cannabis é a porta de entrada para as drogas. A polícia combate o tráfico de drogas, proibindo a cannabis? Não, a polícia não combate o tráfico de drogas proibindo a cannabis. A cannabis ela tem na logística da cannabis ela tem um tamanho muito maior, enquanto o pó não. O crack não, ele tem um tamanho menor. Então o cara que assim, pela logística, é muito mais fácil achar cannabis do que achar cocaína e pedra de crack. Principalmente cocaína. O cara coloca 10 petecas de cocaína assim dentro da boca, né? Ali. E vende aquilo lá por cada uma, sei lá, 50. Sei lá, vai, 50 conto, ele ganha 500 reais. Né? E aí que seria mais ou menos o valor do pó puro. A gente já tá, acho que 70, 80 ou mais, assim. Né? Então, mais ou menos isso daí. Então ele vai ganhar uns 500, 800 reais. Só um pouco que ele coloca na boca, 10 petecas. Agora, a cannabis não, né? Pra ele ganhar 800 conto, o cara vai ter que levar um tijolo desse tamanho. O que é mais fácil de achar? Um tijolo desse tamanho ou 10 petequinhas na boca do cara? Não, né? É claro que é a cannabis, né? Então, a polícia achava, por questão de logística, é muito mais fácil a polícia retirar a cannabis da rua. E retirando cannabis assim na rua, estimula o consumo de drogas sintéticas. Então, a polícia não combate o tráfico no Brasil. A polícia estimula o tráfico de drogas porque a cannabis ela é proibida. Quem é o culpado pelo tráfico no Brasil? Certo? O culpado pelo tráfico no Brasil é o usuário? Não. O usuário, o consumidor de cannabis e outras plantas enteógenas existe no mundo desde que o mundo é mundo. Nem existia dinheiro, não existia nem economia, como a gente conhece. Então existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem. Os macacos consomem planta enteógena, outros bichos consomem plantas enteógenas. Então, é desde que o homem é homem. Peraí, deixa eu lembrar aqui. Onde que eu fiquei? Quem é o culpado pelo tráfico? Então, não é o usuário que é o culpado pelo tráfico. O usuário vai lá no tráfico porque a cannabis é proibida. Mas quem proibiu a cannabis e não regulamenta ela para uso adulto e para uso religioso, por exemplo, já o medicinal já pode, né? Pode mais ou menos, né? Tem que pagar um monte de gente, advogado, médico, e pagar para poder tirar licença lá, para poder plantar, que eu acho enfim, não vou falar nada sobre isso. Mas é liberado medicinal, mas o uso adulto, que também é medicinal, e o uso religioso, que é um uso adulto e medicinal também. Então o uso adulto e o uso medicinal, os dois não são liberados. Né? O uso adulto e o uso religioso. Acho que eu falei certo aqui, não me lembro. O uso adulto e o uso religioso, os dois não são liberados.
Por quê? Porque o STJ e a Anvisa não quer regulamentar isso, certo? E não tem a capacidade de regulamentar isso. Né? Poderia utilizar meu trabalho, por exemplo, para tirar uma licença, para as pessoas tirarem uma licença, que para mim é a melhor forma de regulamentação. As pessoas que quiserem utilizar cannabis, elas têm que passar por uma aula em que elas vão aprender qual técnica específica utilizar para o efeito mais intenso específico da planta. E assim, sabendo essas técnicas, a pessoa tira uma licença, paga um imposto para o governo, aí paga um certo valor e ela aprende a técnica certa. Né? Que até essas técnicas elas são utilizadas não só para cannabis, como plantas enteógenas de nível mais forte, como a ayahuasca. E, enfim, isso é meu trabalho. Meu trabalho é isso daí, explica isso daí. Então, se o STJ e a Anvisa quisesse tirar a melhor forma de licença do mundo, é só pegar meu trabalho e aproveitar. Então, o culpado não é o consumidor da cannabis. O culpado pelo tráfico não é o cara que vai lá e compra cannabis na boca. A cannabis foi proibida ilegalmente. Não é uma lei, é uma falsa lei a proibição da cannabis. Então não é o usuário que vai lá e financia o tráfico. A questão é quem cria o tráfico, e não quem financia. Quem cria antecede o financiamento. E quem cria o tráfico é o STJ e a Anvisa que não regulamenta. E o pagador de imposto que não fala nada, não reclama. Tá pagando imposto e não reclama disso. Né? E claro, a polícia, né? A polícia que atua para essa atividade, que é uma atividade de uma falsa lei. É que faz ação nas casas das pessoas que plantam cannabis. Né? Algo que não deveria existir, né? Algo que deveria ser... A polícia não deveria entrar na casa de ninguém que tem planta enteógena. Isso deveria ser proibido. Né? E isso eu não tô falando quem fabrica drogas, tá? Quem fabrica drogas, beleza. Aí vai lá, é uma relação da polícia, não tem nada a ver com drogas, isso daí eu não estudo drogas, eu estudo plantas enteógenas. Então aí é com outras pessoas pra falar sobre isso daí, sobre legalidade de drogas ou não. Eu não manjo desse assunto. E aí com relação a drogas, fabricação de crack, outras drogas aí, pó e outras coisas, aí se quer proibir tudo, atua sobre aquilo. Agora, atuação sobre planta enteógena, jamais, né? Quem tem planta da folha de coca em casa, quem tem papoula sonífera em casa, quem planta cannabis em casa, não deveria ser, quem planta cava-cava, não deveria ser preso essas pessoas, de forma alguma. É legal, como eu disse, é, né? Uma lei que é falsa. Então, como eu disse aqui, quem é o culpado pelo tráfico não é o usuário. É o STJ, Anvisa, pagador de imposto e a polícia. Mas principalmente Anvisa e STJ, esses dois. Maconha deixa lerdo? Essa é muito legal, né? Tem um trabalho que eu acho que é da Inglaterra, um trabalho acadêmico sobre isso. E não, maconha não deixa lerdo. Isso é história pra boi dormir. A questão da maconha deixa lerdo é a mesma coisa que antigamente no Brasil acontecia, em que pessoas, né, assistiam novela na TV aberta, então passava novela na TV aberta, e aí essas pessoas assistiam ali a novela e tinha o vilão da novela, que era um ator, certo? E aí o que acontecia no Brasil? Algum desses atores estavam passeando no shopping e a pessoa que assistia a novela acabava atacando esse ator. Porque ela achava que esse ator, ela achava que a novela era uma vida real. Então esse ator, ela via esse ator como, não um ator, mas como uma pessoa que era um vilão mesmo. Isso acontecia no Brasil. Atores eram atacados na rua. E essa mesma ideia, quando a gente fala de maconheiro lerdo, é essa mesma ideia passada pra questão da maconha. Onde pessoas assistem filme em que aparece aquele maconheiro lerdão ali, né? Todo lerdão e tal. E as pessoas acham que é esse ator fazendo ali o filme que é a vida real, que é aquilo, né? Então a pessoa consome maconha que nem um filme. É que nem um ator interpretando isso num filme, né? Como se fosse assim. Não é. Não tem nada a ver. Tem um trabalho da Inglaterra falando sobre isso daí. Que essa coisa de maconheiro lerdo é uma coisa da influência de filme. E que pesquisando as pessoas que consomem maconha, ninguém é lerdo. As pessoas são normais, fazem suas atividades, esporte, trabalho. Tem uma vida normal, né? Muito mais normal do que pessoas que consomem álcool, né? E vários remédios aí que são legalizados, né? Dentro da psiquiatria, né? Pessoas que consomem cannabis têm uma vida extremamente normal, né? É até saudável, né? Pra quem é velho. É um remédio de velho, principalmente. Então não, maconha não deixa lerdo, tá? O cara é lerdo por uma série de fatores ali que não tem a ver com a maconha. O que tem, e aqui eu vou falando mais de forma específica, plantas enteógenas destacam muito o que a pessoa é, o que a pessoa é internamente. Então, às vezes a pessoa é lerda e as pessoas não percebem porque ela não fuma um. Aí ela fuma um, aí percebe que a pessoa tá mais lerda. Aí você pergunta pra essa pessoa, quantos livros você lê? Quais atividades você faz? Você vê que a pessoa já é meio vagaba, né? Aí a cannabis destaca aquilo, né? Agora, se a pessoa lê, tem uma capacidade abstrativa, trabalha o cérebro dela, né? Aí é diferente. Aí a pessoa que utiliza cannabis, a cannabis aumenta a abstração, né? Plantas enteógenas ajudam a aumentar a abstração. Então, ela acaba tendo, vamos dizer assim, mais ideias. Acaba trabalhando mais, conseguindo trabalhar melhor as ideias dela
sob o efeito da planta. Até porque tem questões metafísicas e tudo. Aí tem que ir no meu trabalho lá. Tem que estudar meu trabalho para entender mais sobre isso. Mas é isso. Então cannabis não deixa lerda, respondendo essa pergunta. A cannabis, e essa é a mais polêmica de todas, né? Essa é bem polêmica. A cannabis é citada na Bíblia? Sim, a cannabis é citada na Bíblia. Só que os filólogos católicos nunca vão falar sobre isso. Né? Eles por idolatria, né, a política católica, eles não querem falar sobre isso. Né? Eles mentem, eles falam que não. Mas sim, ela é citada. Eu desafio qualquer filólogo. Qualquer filólogo aí que quiser debater sobre isso, eu desafio você aí para um debate. Então, a cannabis, ela é citada na Bíblia como? Como pau de acha, como o árvore de acha, né? Como cereais, como milho divino, como pinheiro divino. Cara, eu coloquei pinheiro divino aqui na folha, mas eu não me lembro se pinheiro divino é dos celtas, tá? Porque pinheiro, muita gente lê os textos antigos, inclusive eu vejo professores acadêmicos errando isso. E eles falam do pinheiro como se pinheiro fosse uma planta só. E antigamente não. Pinheiro era uma referência a uma planta que tinha um formato, que nem o pinheiro, né? Que tem aquele formato assim meio triângulo. Diversas plantas tinham esse formato e eles chamavam de pinheiro. Inclusive a cannabis, que era o pinheiro divino. Né? Que a cannabis tem esse formato de pinheiro também, né? Então eu não me lembro se era os celtas ou se está na Bíblia, mas vamos considerar que está na Bíblia. E o pão de Ashera, né? O pão de Ashera, que é a origem da hóstia, né? O pão de Ashera, ele é os cereais, e cereais é cannabis. Mas a principal palavra utilizada antigamente para cannabis é cereais. Né? Aí eu não sei se eles falam em cereais divino, né? Acho que eles usam cereais divino. E aí normalmente quando se utiliza a palavra divina na frente está se fazendo referência à planta enteógena, né? Plantas de poder, plantas sagradas, plantas mestras, plantas professoras, enfim, todos esses nomes assim são referências às plantas enteógenas, né? Sempre que faz uma referência divina, é praticamente uma unanimidade entre as culturas que acontece a coisa dessa forma como eu tô falando. Então, eu acho que falam em cereal divino, alguma coisa assim, né? Mas fala muito de cereais em textos antigos e estão falando de cereais, queimando cereais, e esses cereais são cannabis. O milho divino eu acho que não tinha milho ali na, no- na época de Jesus, ali na época do início do catolicismo e antes, na época dos essênios, ali acho que não tinha milho naquela região, né? Então deve ser alguma tradução errada, tá? Isso daqui de milho divino. Aportuguesaram uma coisa. Outra coisa é planta sementeira. Planta sementeira também é referência a cannabis. Inclusive fala assim, né, que Jesus está com o seu bando, né, eu lembrando agora, nem tá aqui na folha isso, que Jesus está com o seu bando ali no sábado, e no sábado só os sacerdotes podiam utilizar o milho divino, o cereal. E aí Jesus está lá colhendo, né, o cereal com o seu bando, e está esfregando o cereal na mão. Pra que se esfrega o cereal na mão? Pra tirar os charas, né? Aí você tira aquela cola grudenta que você consegue defumar com aquela cola. Você consegue fazer defumação, você consegue fumar também aquela cola. Né? E aquilo é o efeito da cannabis, aquilo lá. Então Jesus fumava um? Sim. Jesus, seu bando fumava. Aí vocês escutem com a Bíblia. Esse vídeo acho que vai incomodar a galerinha, cara. Sem problema nenhum. Aliás, na questão de Ashera, né, ligada a cannabis, tem resquícios físicos, né, no altar de Ashera tem resquícios físicos de cannabis. Acharam num templo ou em 3 templos, não me lembro, em Jerusalém. Não sei se foi só nesse templo ou tem mais 2 templos. E também tinha uma série de estatuetas de Ashera, né, por Israel, que eles colocavam essa estatueta de Ashera em cima do forno. E as mulheres faziam pão com cereais nesse forno. E esse pão era comida. Esse pão é a origem da hóstia. Então na hóstia original havia cannabis. Né? A influência da hóstia vem daí. Então basicamente é isso. Falando algumas coisas interessantes sobre a cannabis, né? Aqui só pra divagar um pouco. Acabei de escrever esse negocinho aqui. Eu falei, vou fazer um videozinho ali de boas. Né? Só um vídeo pesado eu faço. Com conhecimento muito denso e tal, né? Não é pra qualquer um. Então um vídeo que nesse daqui acho que é mais leve, assim, as coisas. Para as pessoas assistirem. Então é isso. Tá? Para quem quiser aí adquirir o mapa Como Perceber Outra Realidade, Teoria do Tudo e Homem Metafísico, eu vou deixar o link aí embaixo. E o mapa ensina como as pessoas conhecerem as suas 7 composições para poder se relacionar com as plantas enteógenas, né? Para poder se conhecer como homem, desenvolver seu cérebro e uma série de coisas assim. Conhecer a realidade metafísica, né? Para poder tomar plantas metafísicas, que são as plantas enteógenas, para poder tomar essas plantas de uma forma mais ordenada, uma forma em que você consiga interagir melhor com o efeito da planta. E também para as pessoas que não consomem planta e só querem conhecer suas composições metafísicas, assim como Cristo fez, como Buda, Zoroastro, Mitra fez, e pessoas que se iluminaram.
Então, basicamente é isso o vídeo.